Fala galera, que coisa boa! A gente vai comentar hoje uma notícia lá da cidade de Agrestina, porque finalmente o prefeito ele publicou a lista dos candidatos que foram é, convocados, né, após terem sido aprovados no concurso. O concurso que aconteceu em 2024, né, aconteceu em 2024, foi executado pela Banca Funvap, uma prova difícil, foi essa prova de Agrestina. Teve toda uma problemática relacionada à homologação do concurso. O prefeito, de propósito, ele deixou ultrapassar o prazo eleitoral, fazendo com que as nomeações dos candidatos ela fosse retardada, né, fosse deixada para um momento oportuno, adiada. E agora a gente teve finalmente aí a nomeação. O prefeito havia anunciado na segunda-feira, em entrevista, que já tinha feito essa nomeação, só que hoje, oficialmente hoje, a gente teve aí a lista com o nome dos candidatos sendo publicada. Tá certo? A notícia do Jaula tem um anexo também para você conferir. Ó, tá aí na tela para vocês. Prefeito de Agrestina convoca aprovados do concurso. Vamos ver, né, o que foi que ele fez aqui. Um comentário que eu queria fazer é o seguinte. O prefeito de Agrestina ele fez o concurso, assim, é mérito dele, né, por ter feito o concurso, mas a gente percebe até certo ponto uma certa atrapalhada por parte dele, por parte da sua assessoria, com relação à condução do concurso, né? Não coloco que o prefeito ele age de má fé, eu não chego a colocar nessa perspectiva, mas o prefeito ele tem sido muito mal assessorado, né? Ele tem que rever a equipe que está assessorando ele com relação ao concurso, porque nos municípios mais modernos o concurso público é um ato, né? Um momento ali que o prefeito usa até como carta política para falar de melhoria de serviço para a população. E no caso de Agrestina parece que o prefeito ele tem uma dificuldade para entender isso e coloca essa culpa em seus assessores, né? Deveriam esclarecer mais o prefeito nessa direção ao invés de confundir, beleza? Ó, então tá aí a matéria para vocês. A Prefeitura de Agrestina divulgou o edital número 1 de 2025, chamando os aprovados do concurso, que foi realizado em 2024. A convocação é assinada pelo prefeito Josué, contempla candidatos de acordo com a ordem de classificação. No entanto, isso é matéria do Jaula Cursos. Apesar de ter feito a nomeação, a gente teve aí na sociedade um misto de otimismo e de insatisfação, né? Você vai entender por que dessa insatisfação, ainda que o prefeito tenha feito a nomeação do pessoal do concurso. Os candidatos relacionados no anexo 1 têm até 5 dias, então até próxima quinta-feira da semana que vem, hoje é 17. Né? Próxima quinta-feira é o que? É dia 30, né, Tiago? Eles teriam aí até dia 23, até o dia 23 para poder tomar posse, exatamente, dia 23. Então são 5 dias, um prazo bem curto, né? Um prazo bem curto, só que é assim, pelo menos os candidatos que foram chamados, eles não estão questionando esse prazo. Porque o que é que se entende? Que esses candidatos que estão sendo chamados agora, muito provavelmente eles vão começar a entrar em exercício a partir de fevereiro, com o início do ano letivo. A gente vai mostrar a listagem para você, inclusive uma lista repleta de candidatos que se preparou com Jaula. Os cargos que foram chamados são predominantemente para a área da educação. A insatisfação está justamente no fato de não ter contemplado outras secretarias nesse ato de convocação. Então os candidatos relacionados no anexo 1 têm até 5 dias para comparecer à sede da prefeitura. E ele dá o endereço. Os aprovados passarão por perícia médica como parte do protocolo de posse. Aí continua no site do Jaula. Entre os documentos que são necessários, destaques RG, CPF, 72, comprovantes de escolaridade, carteira de trabalho e certidão negativa de antecedentes criminais. O não comparecimento ou entrega incompleta da documentação resultará em desistência formal do candidato. Então, pelo menos esses documentos ele tem que ter. Nas redes sociais, a convocação gerou reações variadas.
A gente tem acompanhado alguns grupos de WhatsApp desse concurso, grupos de WhatsApp, acredito que juntando os dois grupos que a gente monitora tem quase 2.000 pessoas, e assim a galera realmente desceu além aí no que se refere a essa convocação, se esperava mais, né? Já que demorou tanto para acontecer. Enquanto candidatos da área da educação celebraram o chamado, outros aprovados demonstraram frustração pela ausência de convocação para diversas secretarias. Aí, aqui é feito um comentário pelo pessoal que escreve a matéria, de um total de 267 vagas ofertadas no concurso, pouco mais de 50 candidatos foram convocados nessa etapa, beneficiando principalmente cargos do setor educacional. Então, realmente, se entende a insatisfação, né? Porque o pessoal falou, poxa, o prefeito demorou 6 meses, que ele poderia ter homologado o concurso no prazo, ele deixou de propósito, ele mesmo assumiu, espera o Ministério Público, que não iria homologar naquela data, que era uma data que viabilizava até nomeação mesmo diante do período eleitoral. Claro que se isso não fosse comprometer a prefeitura diante da lei de responsabilidade fiscal, só que o prefeito preferiu deixar vencer o prazo eleitoral e, nesse caso, deixar adiar a convocação obrigatoriamente por lei para que pudesse acontecer somente em janeiro, né? E se esperava que esse movimento, ele por trás tivesse como respaldo uma espécie de estudo de impacto financeiro para chamar pelo menos o pessoal das vagas de uma vez só. Não foi o que aconteceu. Os candidatos que não atenderem ao prazo ou às exigências, já fala aqui dos convocados, serão considerados desistentes, o que pode abrir margem para futuras convocações. O edital reforça que as informações foram publicadas no Diário Oficial do município e no site da prefeitura. Nessa matéria específica tem um anexo, está lá no final, Tiago, um anexo. O pessoal do jornal também listou os candidatos. A gente vai abrir o anexo, que é um recorte do Diário Oficial. Na página 2 desse anexo, você tem a página 1 que tem as instruções, né? Página 1 tem as instruções, tu vai descendo, Tiago. Na página 2 justamente está ali o nome do pessoal. Então está aí o pessoal que foi chamado, dá em torno de 59 candidatos, menos de 60, mais de 50, mas assim o concurso ele teve 267 vagas, né? Se esperava que, visto desse prazo que o prefeito deixou adiado de propósito, que ele chamasse pelo menos os 267 candidatos que passaram no concurso e isso fosse abrindo margem para o pessoal que passou fora das vagas, para que esse cadastro de reserva pudesse ser aproveitado. Aí um detalhe adicional que eu chamo a atenção aqui é o seguinte, uma pergunta que está rolando nos grupos de WhatsApp, né? A seguinte situação. Tu volta aqui para mim, Thiago. Para você poder assumir um cargo público, existem algumas restrições do ponto de vista de legislação. Uma delas é que, para cargo de professor, que é o caso aí dessa convocação, o professor ele só pode ter 2 vínculos públicos. Ele só pode conciliar 2 cargos públicos, ele não pode um terceiro cargo público. Então a gente tem observado algumas situações de candidatos que, por exemplo, eles são contratados pelo Estado e já são concursados em outro município. Ou então trabalham como contratados em outro município. Em resumo, eles têm 2 cargos públicos. Aí o pessoal está questionando se pode tomar posse e depois pedir a exoneração. O que a legislação coloca é o seguinte: para você poder tomar posse, você tem que pedir a demissão, a exoneração de um dos cargos. Porque se você toma posse sem pedir essa exoneração, esse ato de tomar posse ele pode ser comprometido, porque de tabela vai estar se aceitando você fazer um acúmulo ilegal. Então assim, o momento da exoneração não é quando você for entrar em exercício. Estou falando de acordo com o que está na legislação, que é o artigo 37 da Constituição Federal. Você tem que pedir a exoneração para poder tomar posse, né? Claro, você vai fazer isso se você não quiser ter problema aí com o concurso, beleza? Então é isso aí, galera. Essa notícia do Jaula, acesse jaulacurso.com.br, lá na aba Notícias você tem acesso a informações de concursos aqui de Pernambuco.